R$ 100, disse a moça, e estendeu a nota amassada por cima do mourão. O curral riu junto com o fazendeiro. Ninguém ali sabia que, passada uma seca inteira, aquele mesmo homem ia subir a serra a pé só para pedir pelo bezerro que jogou fora. Ela apertou a nota entre os dedos mais um instante antes de soltar. Não porque quisesse guardar o dinheiro. Guardou o gesto. Depois soltaria muita coisa mais difícil que aquela nota, e cada vez ia lembrar de como se solta uma coisa que a gente sabe que vale. Fica sabendo agora, antes que o riso comece de novo na tua cabeça. O bezerro peludo e atravessado que o fazendeiro seu Getúlio Bittencourt mandou tocar para fora do plantel não era refúgio coisa nenhuma. Era o começo de uma virada que ninguém na Serra do Gavião viu chegar. A moça viu. Foi só por isso que ela pagou. O nome dela era Iraci. Iraci Fontes, do Alto. Aquela ladeira de pedra e capim ruim que ninguém quis quando o velho Antero se foi. Naquela manhã, ela tinha ido à fazenda Palmital fazer o que fazia toda a estação de descarte. Ajudar a separar o gado que ficava do gado que ia embora. Ganhar a diária, calar a boca. Uma moça de trança e bota velha no meio de um monte de homem de chapéu novo. Assim era o mundo dela até aquele dia. O descarte da Palmital era festa de homem. Uma vez por estação, seu Getúlio abria o curral grande, chamava os criadores da redondeza e ia apartando o que não prestava mais para a fazenda dele. Vaca velha, novilho fraco, tudo que atrapalhasse a conta bonita do plantel de raça que ele vinha juntando havia anos. Os touros de papel dele eram o orgulho da serra. Bicho grande, pelo curto e lustroso, comprado caro de firma de fora, com nome escrito em documento. Seu Getúlio subia numa tábua do brete e apontava cada um como quem apresenta filho. Esse aqui, ele dizia, custou mais que a casa de muita gente. Os outros fazendeiros riam do jeito que rico ri para rico. Seu Vismar, dono da terra do Brejo. Seu Laudelino, das bandas da estrada. Seu Pompeu, que tinha o maior rebanho depois do de seu Getúlio e vivia querendo passar na frente. Os três de chapéu de abadura, botina lustrada, apoiados na cerca como se a cerca fosse deles. No fundo do brete, num canto que o sol mal alcançava, estava o refúgio daquela manhã. Bicho pequeno para a idade, pelo comprido e encaracolado feito lã suja, cor de barro seco. Os chifrinhos torneados apontando para lado errado. As pernas curtas e grossas, plantadas no chão como quem não pensa em sair de onde está. Um bezerro que não servia para nada que aquela gente sabia medir. Olha o cabeludo, riu seu Pompeu. Parece que caiu do saco de lã. Raça de terra fria, disse seu Laudelino. Esse aí derrete no nosso sol antes do meio do verão. Seu Getúlio olhou o bicho com o desprezo tranquilo de quem já decidiu. Nem para o marchante serve. Peso nenhum. Vai de graça se aparecer quem queira. Foi aí que Iraci parou de empurrar a porteira e olhou para o canto. Ela conhecia aquele pelo. Conhecia aquele jeito de plantar a pata no chão e não arredar. O avô dela, seu Antero, tinha criado gado assim a vida inteira. Lá em cima, no alto, antes de o mundo virar de cabeça para baixo e todo mundo passar a querer só o bicho grande de fora. Gado da terra, o velho chamava. O que os antigos criavam antes das raças de papel. Pé duro, curraleiro, os nomes que o povo dava para o que sobrou da coragem de outros tempos. Esse aí não é de terra fria não, ela falou, antes de pensar direito. Esse aí é da terra daqui, da mais antiga que tem. O curral inteiro virou para ela. E o curral inteiro riu. Foi um riso comprido, gostoso, que subiu do chão como poeira. A diarista dando aula de gado para os donos de gado. Seu Getúlio riu tanto que teve que segurar o chapéu. A moça entende de touro, ele disse, limpando o canto do olho. Então leva, R$ 100 e é teu, minha filha. Faço até o preço do teu suor. Ele estendeu a mão por cima do mourão, aberta, como quem fecha negócio com um igual. Mas não era igual coisa nenhuma. Era zombaria. A mão aberta era só mais um jeito de rir dela na frente dos outros. E todo mundo entendeu. E todo mundo achou graça de novo. Iraci não achou graça. Ela levou a mão ao bolso da calça, tirou a nota que tinha juntado moeda por moeda para comprar arame novo para a cerca do alto, e estendeu por cima da madeira. R$ 100,
ela disse. O riso baixou um pouco. Ninguém esperava que ela fosse mesmo pagar. Seu Getúlio olhou a nota, olhou a cara dela, e por um segundo, só por um segundo, alguma coisa passou pela cara do velho fazendeiro que não era riso. Depois passou. Ele pegou a nota, dobrou, botou no bolso do colete de couro e apertou a mão dela com força de troça. Fechado, ele disse alto para todo mundo ouvir. Comprou o melhor touro da Serra do Gavião. E riu de novo, e os três riram junto. E o capataz Nicanor, que segurava a porteira do lado de dentro, riu por obrigação de capataz. Nenhum daqueles homens percebeu naquela manhã de riso fácil que estava apertando a mão da única pessoa da serra que ainda sabia o que estava olhando. Iraci pulou o mourão. Andou até o canto escuro do brete. Ajoelhou no esterco, sem se importar com a calça. E pôs a mão no lombo daquele bicho peludo com um cuidado que aquele curral fazia tempo não via. O bezerro não recuou. Virou a cabeça devagar, cheirou a mão dela e ficou quieto, do jeito que o gado da terra fica quieto quando reconhece uma mão que não vem para machucar. Vamos, meu velho, ela disse baixo, só para ele. Aqui não é lugar teu. Ela laçou o pescoço dele com um cabresto de corda gasta e puxou. O bicho veio. Passou pelo meio dos homens de chapéu com aquele passo curto e firme. E os homens abriram caminho ainda rindo. E Iraci saiu pela porteira grande da palmital, levando o refúgio pela corda. O passo firme do jeito de quem carrega uma coisa que os outros não veem. Na saída, seu Getúlio gritou atrás dela de bom humor. Cuida bem do teu campeão, minha filha. Qualquer dia eu subo lá para ver. Os três riram. Iraci não virou. Só apertou um pouco mais a corda e seguiu estrada acima para o alto, com o sol nas costas e o bicho no rastro. Ela subia aquela ladeira sem imaginar quanto aquela compra ainda ia lhe custar antes de valer. E seu Getúlio, lá embaixo, tinha acabado de vender por R$100 o começo do fim do reinado dele na serra, sem fazer ideia disso. A subida até o alto era longa. Uma légua de pedra solta, capim seco, e um sol que ia esquentando conforme a manhã crescia. Iraci ia na frente, o bezerro atrás, os dois no passo de quem conhece o caminho. Ela olhava para trás de vez em quando. O bicho não bufava, não emperrava, não pedia sombra. Ia firme, com a língua de fora e os olhos calmos, no calor que teria derrubado um bezerro de raça fina antes do primeiro repuxo da ladeira. Tá vendo? Ela disse para ele, ou para o avô, ou para ninguém. Eles não sabem. Eles esqueceram. Lá em cima, o alto era pouca coisa. Uma casa de tijolo cru, caiada de branco onde a chuva não tinha comido a cal. Um coxo de madeira que o velho Antero cavou num tronco de aroeira inteiro, tantos invernos atrás que ninguém lembrava. Um curral pequeno de vara. Um pé de umbu grande na frente. E a serra descendo verde e depois amarela até o brejo lá embaixo, onde ficavam as terras boas, as terras dos outros. Dona Zulmira estava sentada no banco do alpendre quando os dois chegaram. A mãe de Iraci já não descia mais a serra. Ficava ali, no fresco do umbu, cansada de um cansaço que não tinha nome nem remédio. Só o peso de muita vida vivida em terra ruim. Ela viu a filha chegar puxando o bicho. Apertou os olhos. Ficou um tempo em silêncio. Comprou um bezerro. Ela disse por fim. Não era pergunta. Comprei. Com quê? Com o dinheiro do arame. Dona Zulmira suspirou. Era um suspiro que Iraci conhecia de cor. Não era raiva. Era o cansaço de quem já viu a esperança custar caro vez demais. Filha, ela disse, a gente não tem pasto para vaca que a gente já tem. Pra que touro? Iraci amarrou a corda no mourão do curral. Passou a mão no lombo do bicho, tirou um carrapicho preso na lã. Esse não é touro para hoje, mãe, ela disse. É touro para depois. Depois quando? Depois que a seca vier. A mãe balançou a cabeça devagar. A seca sempre vem, minha filha, e leva quem espera por depois. Iraci não respondeu. Entrou em casa, foi até o quarto do fundo, aquele que tinha sido do avô e que ninguém mais usava, e abriu a caixa de madeira onde as coisas do velho Antero dormiam guardadas. Roupa velha dobrada, um facão sem cabo, uma foto que o tempo tinha comido, e no fundo, embrulhado num pano de saco, um pito de osso. Ela desembrulhou. O pito era pequeno,
do tamanho do dedo, feito de um pedaço de chifre polido pelo uso de uma vida inteira. Tinha um furo de um lado e a boca gasta do outro. O avô carregava aquilo no pescoço, num cordão de couro, e usava para chamar o gado no sal. Um assobio comprido, depois 2 curtos. O gado da terra vinha ao som daquele pito como criança vem a voz da mãe. Os touros de raça de fora nunca aprenderam. Não precisavam. Vinham à ração, ao coxo cheio, ao homem de balde. Mas o gado do velho antero vinha ao pito, e vinha porque o velho ensinava desde bezerro, e o saber passava de mãe para a cria como passa a cor do pelo e o jeito de plantar a pata. Iraci pendurou o cordão no pescoço. Foi para o curral. Encostou no mourão perto do bicho peludo, levou o pito à boca e assobiou. Um comprido, 2 curtos. O bezerro levantou a cabeça. As orelhas viraram para ela, os 2 cones de pelo apontando para o som. Ele deu um passo na direção dela. Foi só um passo, mas Iraci sentiu no peito o que sente quem escuta uma voz que já se foi. Tu conhece, ela disse baixinho. Tu não aprendeu, mas tu conhece. E ali, no curral de vara do alto, com o pito do avô na mão e o refúgio da palmital olhando para ela com as orelhas viradas, Iraci soube que não tinha comprado um bezerro. Tinha comprado de volta uma coisa que a serra inteira tinha vendido e esquecido. Ela deu um nome a ele naquela mesma tarde. Não o nome de zombaria que os homens da palmital tinham grudado nele, o cabeludo, o refúgio, um nome de verdade. O nome que o avô dava sempre ao touro chefe do alto, geração após geração. Tanto tempo que já ninguém sabia qual tinha sido o primeiro. Turco. Turco, ela disse, e o bicho virou a orelha. Sempre teve um turco aqui em cima. Tu é o próximo. Naquela noite, deitada no catre duro do quarto pequeno, Iraci não dormiu logo. Ficou ouvindo a serra. O vento na folha do umbu, um bezerro chamando longe, o cansaço da mãe respirando no outro quarto, e pensou no riso do curral, no riso comprido dos homens de chapéu. Deixou o riso doer um pouco, do jeito que a gente deixa uma ferida doer para saber que ainda está viva. Depois virou de lado e falou para o escuro. Ri agora. Depois a gente conversa. O que ela ainda não sabia era que, antes de a serra parar de rir, ela ainda ia ter que rir de si mesma. Porque a maior queda dela não ia vir da mão dos ricos. Ia vir da própria pressa de provar que estavam errados. Passaram semanas. O alto seguiu o compasso de sempre, que era o compasso da falta. Iraci descia a serra 3, 4 vezes por semana para fazer diária onde houvesse. Capinava a roça alheia, ajudava em parto de vaca, lavava e passava para a dona Candinha, que tinha a venda do Arraial de Santana e era a única na serra que tratava Iraci como gente e não como diarista. Dona Candinha era mulher de língua solta e coração de porta aberta. Sabia da vida de todo mundo e guardava metade. Foi ela que, num fim de tarde, apoiada no balcão de tábua da venda, disse a Iraci a coisa que a moça precisava ouvir sem saber que precisava. Soube que tu comprou o bode peludo do Getúlio. Dona Candinha riu. A serra inteira tá comentando. Dizem que tu deu R$100 num bicho que nem o urubu quer. Iraci sorriu de canto, pousando a trouxa de roupa lavada no balcão. Deram. E tu vai fazer o que com aquilo? Vou criar. Dona Candinha olhou para ela por cima dos óculos tortos. Depois abaixou a voz, embora não tivesse ninguém na venda. Teu avô criava desses, ela disse. O velho antero. Eu era moça quando ele descia com o gado dele para vender no arraial. Bicho feio, o povo dizia. Mas na seca do sofrimento, aquela grande, a que a serra ainda conta, sabe qual gado ficou de pé no alto quando o resto da serra virou carcaça? O dele, disse Iraci. O dele. Dona Candinha bateu de leve no balcão. Só o dele. E sabe o que os pais desses homens de chapéu fizeram quando a chuva voltou e o gado bom deles tinha ido embora todo? O quê? Riram dele do mesmo jeito. Disseram que foi sorte. Compraram touro de fora de novo. E o velho antero subiu a serra e nunca mais desceu para vender, porque cansou de dar pérola para quem só via o feio. Ela endireitou os óculos. Cuidado, minha filha. Essa gente não esquece de rir, mas esquece de aprender. Sempre esqueceu. Iraci levou aquelas palavras serra acima como quem leva um recado que vai precisar depois. Na hora não pesou, mas ficou guardado.
do jeito que as coisas certas ficam. O que Dona Candinha não contou, porque nem ela sabia inteiro, era o tamanho do que ainda estava enterrado na história do velho Antero. E Iraci, sem perceber, estava a um passo de quase repetir o erro dos ricos por um motivo diferente. Não por desprezo, por fome. O turco cresceu. Cresceu do jeito que o gado da terra cresce, que não é do jeito depressado dos bichos de ração. Devagar, firme, por dentro antes de por fora. O pelo perdeu um pouco da lã de bezerro e ficou grosso e áspero, cor de barro. O peito abriu. As pernas curtas engrossaram e viraram coluna. Não ficou um bicho bonito de fotografia. Ficou um bicho de aguentar. E aguentar, na Serra do Gavião, era a única beleza que a terra premiava, quando premiava. Iraci criou ele à moda do avô. Sal na medida certa, no coxo de aroeira, chamado no assobio do avô. Pasto ruim de propósito, o pasto que o alto tinha, que era pouco e duro, porque o velho Antero dizia que touro criado na fartura não presta para a falta, e a serra é feita de falta. Carrapato ela nem tirava. Deixa, o avô ensinava na memória dela. O bicho da terra resolve o carrapato dele sozinho. É para isso que ele é da terra. E era verdade. Enquanto as vacas magras dela viviam se coçando na cerca, o turco andava limpo, o couro grosso não dando sossego para bicho nenhum se agarrar. Iraci reparava. Anotava tudo na cabeça, que era o caderno dela. Reparava que o turco pastava na hora quente, quando o resto do gado ia para a sombra. Reparava que ele bebia pouco e andava muito. Reparava, sobretudo, que quando o céu fechava e vinha vento de tempestade, o turco não corria para o canto como as vacas. Ele virava a cara para o vento e ficava plantado, de pé, encarando. Igualzinho o avô contava do gado velho. O bicho da terra não foge do tempo, minha filha. Ele espera o tempo passar por cima e continua de pé. Foi por essa altura que a primeira vaca de fora subiu ao alto. Chegou seu Zeferino, meeiro das bandas da grota, homem seco de tanto trabalhar terra que não era dele. Subiu levando uma vaca velha e uma cria de bezerra pela corda e chegou meio sem jeito, o chapéu na mão. Dona Iraci, ele disse, e ela estranhou o dona, que ninguém usava com ela. Me perdoe subir assim. É que a minha vaca precisa de touro e o do seu Getúlio. Bom, o seu Getúlio cobra o que eu não tenho para pôr um touro de raça na minha vaca sem raça. E o povo lá embaixo tá dizendo que a senhora tem um touro. Iraci olhou para o homem. Olhou para a vaca magra. E entendeu ali uma coisa que ia mudar o rumo dela. Um touro bom não vale só pelo dono. Vale pela cria que ele espalha. E o gado da terra tinha uma virtude que os touros de papel não tinham. Ele cruzava com qualquer vaca de qualquer pobre, e a cria saía melhor que a mãe, forte, resistente, pronta para a serra. O touro de raça fina precisava de vaca de raça fina para valer. O turco melhorava tudo que encostava nele. Não cobro do senhor o que o senhor não tem, ela disse. Bota a vaca no curral. Se pegar cria, o senhor me dá o que puder quando a bezerra crescer. Se não pegar, não me deve nada. Seu Zeferino olhou para ela como quem não acredita. A senhora tá falando sério? Tô. Ele botou a vaca no curral. E foi assim, com uma vaca velha de meeiro pobre, que começou a estação de Monta do Alto, que a serra inteira ainda ia conhecer. E ninguém, nem Iraci, imaginava até onde. A notícia correu como notícia de pobre corre, de boca em boca, na venda, no lavadouro, na beira da estrada. A moça do alto tinha um touro que servia vaca de qualquer um por preço de gente. Não precisava documento, não precisava pagar caro, não precisava agradar capataz. Bastava subir a serra. E os pobres subiram. Subiu seu Zeferino de novo, com a vaca da cunhada. Subiu a viúva da grota, com a novilha única dela. Subiu o menino Tião, que morava num casebre no meio do caminho, e que virou sombra de Iraci, ajudando a tocar as vacas, aprendendo o chamado, aprendendo o coxo, aprendendo a olhar o gado, como Iraci olhava. O menino era filho de gente ainda mais pobre que Iraci, se é que dava para ser. O pai tinha ido embora atrás de serviço na cidade e não voltou. A mãe lavava roupa e o menino se virava. Ele começou aparecendo no alto atrás de um prato de comida e ficou pelo touro. Passava horas encostado na cerca, olhando o turco pastar, fazendo pergunta atrás de pergunta. Dona Iraci, por que a senhora não tira o carrapato dele? Porque ele resolve sozinho, Tião.
Olha o couro. Bicho nenhum se agarra ali. E por que o outro gado se coça tanto e ele não? Porque os outros são de fora, meu filho. Foram criados na moleza, com remédio, com sombra, com gente para cuidar deles a vida toda. Aí perderam a força de se defender sozinhos. O turco não. O turco é da terra. A terra é dura, então ele é duro. Entendeu? O menino ficava mastigando aquilo e voltava no dia seguinte com mais pergunta. Iraci gostava dele. Via ali uma coisa que a serra andava perdendo. A vontade de aprender de quem sabe, em vez do costume de rir de quem é diferente. Ensinava tudo com paciência, porque o avô ensinava assim, e porque saber guardado não presta para nada. Foi ao Tião que ela deu, um dia, o primeiro sopro no chifre do avô. E o menino soprou torto. E o turco virou a orelha assim mesmo, e o menino riu de um jeito que a serra fazia tempo não via. Riso de alegria, não de troça. O dinheiro que entrava era pouco. Um punhado de moeda aqui, uma dúzia de ovos ali, um saco de farinha, um dia de serviço em troca. Não era riqueza, era respiro. Pela primeira vez em muito tempo, o alto tinha um motivo além da falta. E foi bem no meio desse respiro, com o coração cheio de razão e a cabeça quente de vontade de provar que estavam todos errados, que Iraci cometeu o erro que quase botou tudo a perder. Ela começou a aceitar vaca demais. Não por ganância de rica, por medo de pobre. O medo de que aquele respiro fosse acabar, de que a chance passasse, de que o inverno chegasse antes de ela juntar o suficiente para o arame, para o remédio da mãe, para o que a vida sempre cobrava a mais de quem tinha a menos. Então, quando as vacas subiam, ela não dizia não. Botava todas no curral, uma atrás da outra. E o turco era um touro só, novo ainda, no comecinho da força. Seu Firmo avisou. Seu Firmo era o vaqueiro mais velho da serra, tão velho que tinha trabalhado de moço com o próprio Antero, e vinha ao alto de vez em quando só para sentar no alpendre e ver o gado da terra de novo antes de partir. Ele viu o movimento de vaca, viu o turco emagrecendo, e chamou Iraci de lado, com a voz mansa dos que já erraram bastante para saber avisar. Minha filha, ele disse, touro novo é que nem moço. Aguenta muito, mas não aguenta tudo de uma vez. Teu avô nunca botava touro novo em roda de vaca. Deixava o bicho fazer força devagar para durar. Tu tá com pressa. Pressa acaba touro. Iraci ouviu. Mas não ouviu direito. A pressa fala mais alto que o velho, sempre. Só mais essa temporada, seu Firmo, ela disse. Depois eu paro. Ela não parou. E o turco pagou. Numa manhã, ela foi ao curral e o bicho não levantou logo. Ficou deitado, a cabeça baixa, o couro grosso escondendo umas costelas que apareciam demais. Ele estava magro, cansado. Cansado daquele cansaço fundo que o gado não sabe reclamar, só carregar. Iraci ajoelhou ao lado dele, no esterco, e passou a mão no lombo, e o bicho nem virou a orelha para o toque, e ali ela entendeu, com um aperto que subiu do estômago, o tamanho do que ela tinha feito. Ela tinha feito com o turco, por fome, o que os ricos fizeram com o gado deles por desprezo. Tinha tratado o bicho como máquina de encher curral. Tinha esquecido a única coisa que o avô mandava nunca esquecer, que o gado da terra é forte porque a gente respeita a força dele, não porque abusa. Me perdoa, ela disse baixo, a testa quase encostando no chifre torto dele. Eu ouvi o riso deles demais. Fiquei com pressa de calar. Esqueci de te olhar. Naquela mesma manhã, ela desceu a serra e foi de casa em casa dos que tinham vaca no curral do alto. Devolveu cada vaca que ainda não tinha sido servida. Explicou de cabeça baixa, sem inventar desculpa, que o touro precisava descansar, que ela tinha errado, que quem quisesse esperar a próxima estação, ela chamava sem cobrar nada a mais. Perdeu dinheiro que fazia falta. Perdeu a estação. Alguns riram dela outra vez, agora por outro motivo. A doida do alto acabou com o próprio touro. Ela engoliu e não respondeu. Levou o turco de volta para o pasto ruim, sozinho, longe de vaca. Botou sal na medida do avô. Chamou pelo assobio só para o bicho saber que ela estava ali. E esperou. Dia após dia. Semana após semana. Sem pressa, agora. Com o medo curado à força. O turco levou seu tempo. O gado da terra sempre leva o tempo dele, que não é o tempo da gente. Mas voltou. Um dia levantou antes de Iraci chegar.
Outro dia virou a cara para o vento de novo. E numa tarde, quando ela assobiou o comprido e os dois curtos, ele veio do fundo do pasto no passo firme de antes, o peito cheio, o couro brilhando no áspero dele. E Iraci sentou no chão e chorou de alívio, sozinha, sem plateia nenhuma. Nunca mais, ela prometeu. Nunca mais eu deixo o riso deles mandar em mim. O que Iraci ainda não sabia, naquela tarde de alívio, era que a serra estava prestes a entrar no maior teste de todos. Um teste que ia separar, de uma vez por todas, o gado de aguentar do gado de aparecer. E que a lição que ela tinha aprendido com a própria queda ia ser a única coisa a manter o alto de pé quando o resto da serra virasse pó. Porque a seca estava chegando. E não era seca qualquer. O céu foi ficando alto e branco. As nuvens paravam de vir. O verde do brejo lá embaixo foi virando amarelo, depois palha, depois nada. O ribeirão que cortava as terras de seu Getúlio secou até virar um risco de barro rachado. Os açudes baixaram, viraram poças de lama onde o gado atolava. E o sol, aquele sol da serra que já não perdoava nos anos bons, virou uma coisa que castigava do amanhecer ao anoitecer, sem trégua, sem sombra que bastasse. A serra inteira sentiu. Mas quem mais sentiu foram os ricos, porque o gado bom, o gado de papel, o gado caro dos homens de chapéu, era gado de fartura, feito para pasto verde, água farta, sombra de árvore, remédio de carrapato na hora certa. Tira a fartura e o bicho fino desmonta. E a seca tirou tudo. Primeiro foi o carrapato. Sem chuva, a praga se multiplicou de um jeito que os velhos não lembravam. Grudou no gado fino como nunca. E o gado fino, que nunca tinha aprendido a se virar sozinho, definhou. As vacas de raça de seu Vismar começaram a cair de fraqueza, cobertas de bicho, o couro fino não dando conta. Seu Laudelino perdeu bezerro atrás de bezerro, os pequenos nascendo fracos e não vingando na seca. Seu Pompeu, que tinha o rebanho de fotografia, viu o rebanho de fotografia virar um bando de carcaça andando, procurando sombra que não existia mais. E os touros? Ah, os touros de papel. Foi seu Firmo quem primeiro reparou e contou a Iraci, subindo a serra com a notícia na boca como quem traz espanto. Minha filha, ele disse, sentando no alpendre, tirando o chapéu para limpar o suor. Aconteceu uma coisa lá embaixo que os moços não entendem, mas os velhos já viram. Os touros deles não estão pegando vaca. Como assim não estão pegando? As vacas voltam vazias. Todas. O calor cozinhou o touro por dentro. Bicho de fora não aguenta esse sol na força que ele tá. Fica que nem gente que passou do ponto no sol forte. Vivo, andando, mas por dentro não serve mais para nada, até o tempo esfriar. E o tempo não vai esfriar tão cedo. Ele balançou a cabeça. Seu Getúlio botou o campeão dele em cima de 30 vacas. Nenhuma pegou. Nenhuma, minha filha. Ele tá gastando fortuna com touro que não presta para hoje. Iraci ficou quieta, olhando a serra amarela lá embaixo. E dentro dela, uma coisa foi se acendendo devagar. Não era a alegria com a desgraça alheia. Ela não era assim. Era o reconhecimento de uma verdade antiga voltando à luz. A verdade do avô. A verdade que a serra tinha jogado fora junto com o gado feio. Enquanto isso, lá em cima, no pasto ruim do alto, o turco andava. Andava no sol mais forte da tarde, pastando o capim seco que nenhum outro gado comia. Bebia da água pouca da cacimba e não pedia mais. O carrapato não grudava nele. O couro grosso não deixava. E quando ela o chamava, ele vinha, firme, o peito cheio, os olhos calmos, um touro no ponto exato da força, pronto para o que a natureza pede que um touro faça. E as vacas do alto, aquelas mesmas vacas magras que Iraci tinha criado no pasto duro, estavam prenhas, todas. Prenhas do turco, na estação em que ele descansou, e ela aprendeu a respeitar a força dele. Ele tinha coberto poucas, com calma, no tempo certo. E pegou todas. O que a seca estava fazendo, sem ninguém combinar, era escrever no chão da serra uma prova que nenhum documento de touro fino podia apagar. De um lado, os currais dos ricos, cheios de vaca vazia e bezerro fraco. Do outro lado, o pasto pobre do alto, cheio de vaca prenha do bicho que eles jogaram fora por R$100.
O menino Tião correu o dedo pelas costelas de uma das vacas prenhas e olhou para Iraci sem entender direito. Dona, todas pegaram? Todas mesmo? Todas, Tião, ela disse. E havia na voz dela um espanto tranquilo, como quem confirma uma coisa que sempre soube. Lá embaixo, nos curral dos ricos, vaca vazia até onde a vista alcança. Aqui em cima, no pasto ruim, vaca prenha até a última. O que eles jogaram fora é o que vai sobrar de pé. Só faltava a serra ler o que estava escrito. E a serra ia ler. Mais cedo do que qualquer um imaginava. O que ninguém ainda sabia, nem os ricos definhando lá embaixo, nem Iraci esperando lá em cima, era que o primeiro a ler não ia ser gente da serra. Ia ser um estranho. Um homem de fora, que subiu a estrada de terra numa manhã de poeira, procurando uma coisa que só o alto tinha para dar. O homem de fora chegou numa manhã em que a poeira da estrada parecia fumaça. Era um negociante de gado, seu Genaro, daqueles que rodavam as serras comprando bezerro para engordar longe, na terra boa, e revender. Homem de olho treinado, homem que ganhava a vida sabendo olhar bicho. Ele tinha passado a estação inteira rodando a região atrás de bezerro de desmama para levar. E tinha voltado quase de mãos vazias. A seca tinha estragado a safra. Em fazenda após fazenda, ele encontrava a mesma coisa. Bezerro fraco, magro, que não valia o frete de tirar da serra. Os rebanhos de raça fina dos homens de chapéu tinham dado naquele ano de castigo uma cria que não se aproveitava. Foi num desses currais, o de seu Pompeu, que seu Genaro viu, no meio de um bando de bezerro definhado, 2 ou 3 diferentes. Bezerros pequenos, de pelo áspero, atravessados, mas gordos, firmes, de olho vivo. No meio da miséria toda, aqueles poucos brilhavam de saúde. Esses aí, disse seu Genaro apontando. De onde vieram? Seu Pompeu fez cara de quem não gosta da pergunta. Esses são de umas vacas que eu deixei subir a serra no ano passado. Vaca velha que eu ia descartar. Botei num touro qualquer lá de cima. Nem sei direito. Touro qualquer? Seu Genaro passou a mão no lombo de um dos bezerros gordos. Sentiu o couro, sentiu a carne. Meu amigo, esse aqui é o único bezerro dessa serra inteira que presta para levar. Todos os teus outros, os de raça, eu não dou o frete. Esses 3 eu levo, e pago bem. Quem é o pai deles? Seu Pompeu ficou vermelho até debaixo do chapéu, porque a resposta era vergonha. A resposta era o touro de R$100 que a serra inteira riu. A resposta era o alto. É um touro lá de cima, ele disse seco. Da moça do alto. Seu Genaro guardou o nome. Guardou como quem guarda um endereço que vai render. E naquela mesma tarde, em vez de descer da serra, ele subiu. Iraci estava no coxo, botando o pouco sal que sobrava, quando viu a poeira do carro do negociante fazer a volta da ladeira. Ela endireitou as costas, limpou a mão na calça e esperou. Estranho subir ao alto era coisa que nunca acontecia por bem. Seu Genaro desceu do carro, olhou em volta e a primeira coisa que os olhos dele acharam foi o turco, no pasto, de pé no sol mais forte da tarde, ruminando calmo enquanto a serra inteira torrava. O negociante ficou um tempo calado, só olhando o bicho. Depois assobiou baixo, para si mesmo. Então é esse, ele disse. Esse o quê? Perguntou Iraci. Esse o pai dos únicos bezerros que prestam nessa serra toda. Ele virou para ela, tirou o chapéu, coisa que homem de fora não costumava fazer para a moça de serra. Dona, eu rodei essa região inteira, essa estação atrás de bezerro para levar. Não achei quase nada. O gado bonito dessa terra virou osso. Só achei 3 bezerros que valem o meu frete. E os 3 são filhos desse touro peludo que a senhora tem aí. Eu vim aqui para te perguntar uma coisa só. Quanto a senhora quer por ele? Iraci olhou para o turco, olhou para o homem e sorriu de leve. O primeiro sorriso de verdade em muito tempo. Ele não está à venda, ela disse. Seu Genaro riu, achando que era negócio. Toda coisa tem preço, dona. Eu pago o que a senhora nem sonha. Um touro que dá cria assim, que aguenta essa seca, que serve vaca quando os finos não servem, esse touro vale mais que fazenda. Diz um número. Não tem número, disse Iraci. Ele salvou essa casa. Ninguém vende quem salvou a casa dele.
O negociante olhou para ela um tempo. Sério agora. Homem que compra e vende a vida inteira aprende a reconhecer, de longe, a coisa rara que não se compra. Ele botou o chapéu de novo. Entendo, ele disse. Então me vende os bezerros que ele der. Todos que ele der, ano após ano, eu levo e pago o preço de bezerro bom, que é o dobro do que essa serra está acostumada. Fecha comigo isso, dona, e eu te garanto que a senhora não passa fome nunca mais. Iraci pensou. Não na fartura que ele prometia, embora a fartura fizesse falta. Pensou nos pobres da serra que subiam ao alto com a vaca única deles. Pensou no menino Tião. Pensou na estação de monta que ela queria abrir de novo, agora do jeito certo, sem pressa. Fecho, ela disse, mas com uma condição. Os bezerros das minhas vacas eu vendo para o senhor. Mas os bezerros que o turco der nas vacas dos pobres daqui de cima, esses são deles. Não são meus para vender. Quem trouxe a vaca, leva a cria. Sempre. Seu Genaro olhou para ela com uma cara nova. Era respeito. O respeito raro que homem de negócio tem por quem não se vende. A senhora é um caso, dona, ele disse. Fechado. Do jeito que a senhora quer. Eles apertaram a mão. E dessa vez, não foi troça. Foi negócio de igual para igual, no alpendre do alto, com o turco de testemunha ruminando no sol. Quando o carro do negociante desceu a ladeira levantando poeira, Iraci ficou parada no alpendre, a mão ainda quente do aperto. Dona Zulmira, do banco, tinha ouvido tudo em silêncio. O homem de fora subiu a serra para comprar o teu bezerro de R$100, disse a mãe devagar. O mesmo bezerro que eu quis que tu não comprasse. Subiu, disse Iraci. Dona Zulmira ficou um tempo calada. Depois estendeu a mão, encontrou a mão da filha e apertou. Teu avô ia gostar de ver isso, ela disse. E era a coisa mais parecida com um perdão que ela sabia dar. O que Iraci ainda não sabia era que a visita do negociante, que parecia uma vitória silenciosa e sua, ia virar a fagulha de tudo. Porque na serra nada fica em silêncio. Seu Pompeu tinha dito ao negociante de onde vinham os bezerros. O negociante tinha subido ao alto na frente de meia serra. E antes do fim daquela semana, a notícia estava na boca de todo mundo, correndo ladeira abaixo, chegando aos ouvidos exatos que ela mais ia machucar. Chegou à fazenda Palmital. Chegou a seu Getúlio Bittencourt. Naquela altura, seu Getúlio já não ria mais. A seca tinha comido o riso dele junto com o pasto. O campeão de papel dele, aquele que tinha custado mais que a casa de muita gente, estava num canto do curral, magro de carrapato, e não tinha emprenhado uma vaca sequer na estação. Os bezerros que nasceram na Palmital eram poucos e fracos. O rebanho de orgulho dele ia minguando dia após dia, e ele, homem que se acostumou a mandar na serra, estava assistindo à serra deixar de obedecer. E aí veio a notícia. A moça do alto. O bezerro peludo. Os únicos bezerros bons da região. O negociante de fora subindo a serra para comprar. A moça recusando vender o touro por dinheiro nenhum. Seu Getúlio ouviu tudo do capataz Nicanor, no alpendre da Casa Grande, e não disse nada. Ficou olhando o curral cheio de vaca vazia. E dentro dele, o orgulho e a verdade começaram uma briga que ia durar a seca inteira. É sorte, ele disse em voz alta, para o curral vazio de quem lhe desse razão. É acaso. A chuva vem e essa moça volta para o tamanho dela. Era o orgulho falando. O orgulho sempre fala primeiro, e sempre fala alto. A verdade dizia, baixinho, com a voz de seu firmo e de todos os velhos. Teu pai riu do velho antero na seca do sofrimento, e teu pai enterrou o gado bonito dele enquanto o velho antero descia a serra com o gado vivo. Tu tá vendo a mesma coisa de novo, só que dessa vez o velho antero é uma moça, e dessa vez ela não vai descer para te vender. Seu Getúlio mandou o capataz embora. Ficou sozinho no alpendre até a noite, e não pediu nada a ninguém, porque homem de orgulho não pede. Ainda não. Mas os outros pediram antes dele. Seu Vismar foi o primeiro. Homem do brejo, que tinha visto o rebanho fino dele derreter mais rápido que os outros, subiu a serra numa tarde sem avisar, com 2 vacas magras na corda. Chegou ao alto de chapéu na mão, o mesmo chapéu de aba dura que um dia tinha rido no curral da Palmital. Dona Iraci, ele disse, e a palavra dona custou a sair. Eu vim.
Eu vim ver se a senhora deixa essas duas no seu touro. Eu pago. Pago o que a senhora pedir. Iraci olhou para o homem. Olhou para as vacas dele. Boas vacas de raça, valendo 10 vezes o que valia qualquer vaca dos pobres que subiam ao alto. E olhou para dentro de si, para ver se ainda havia riso guardado ali. Havia. Claro que havia. Era humano que houvesse. O riso do curral ainda doía num canto. Ela podia ter cobrado caro. Podia ter feito o homem sentir na carteira o riso que ele tinha rido de graça. A serra inteira teria entendido. A serra inteira quase que aplaudia. Mas ela lembrou do avô. Lembrou de Dona Candinha. Essa gente esquece de aprender. Sempre esqueceu. E entendeu que cobrar caro do seu Vismar não ia ensinar nada a ninguém. Ia só fazer dela uma versão pequena do próprio seu Getúlio, cobrando dos fracos o que os fracos não tinham. Trocar de cadeira não é justiça. É só sentar no lugar de quem te machucou. Bota as vacas no curral, seu Vismar, ela disse. Eu cobro do senhor o mesmo que eu cobro de todo mundo, nem mais nem menos. E o senhor entra na fila que tem gente que subiu antes. Seu Vismar olhou para ela sem entender. Na fila, disse Iraci. Tem vaca de meeiro, de viúva, de menino, esperando a vez. O senhor chegou hoje, sua vez é depois deles. O homem do brejo ficou vermelho. Um fazendeiro esperar atrás de meeiro pobre para pôr a vaca num touro era coisa que virava o mundo do avesso. Mas a seca tinha virado o mundo do avesso primeiro. E ele precisava daquele touro mais do que precisava do orgulho. Tá bem, ele disse, baixo. Eu espero. E esperou. Sentou no alpendre do alto, ao lado de meeiro pobre e de viúva magra, e esperou a vez das vacas dele como qualquer um. E foi a primeira vez, em toda a vida de seu Vismar, que ele esperou a vez atrás de alguém que ele tinha desprezado. Depois de seu Vismar, veio seu Laudelino. Depois seu Pompeu, engolindo seco a vergonha de ter sido ele a apontar o alto ao negociante. Um a um, os homens de chapéu que tinham rido no curral da Palmital subiram a ladeira de pedra, o chapéu na mão, e pediram pela cria do bicho que eles jogaram fora. E um a um, Iraci botou cada um na fila, cobrou de cada um o preço de gente e não humilhou nenhum, embora pudesse. A serra inteira sabia, e a serra inteira comentava. Na venda de Dona Candinha, no fim da tarde, os homens que sobravam sem gado se juntavam a tomar café e a mastigar a mesma novidade que não cansava. A moça do alto. O touro de R$100. Os ricos subindo a ladeira de chapéu na mão. Dona Candinha desfrutava cada palavra. Não por maldade, por justiça, que é diferente. Ela tinha visto o velho Antero descer aquela mesma serra com o gado dele vivo e ser rido pelos pais daqueles homens, e tinha guardado a mágoa por dentro tantos invernos que ver a roda girar era como ver uma dívida velha ser paga sem que ela precisasse cobrar. Pois é, ela dizia servindo o café, alto para todos ouvirem. Quem diria? O seu Pompeu, que apontou o dedo para a vergonha do gado feio no curral da Palmital, foi o mesmo que apontou o dedo para o negociante mostrando de onde vinha o único bezerro que presta. A boca condena e a boca salva, tudo no mesmo dia. Os homens riam sem graça, porque metade deles tinha rido no curral também, e agora esperava a vez de subir ao alto pedir. Num desses fins de tarde, entrou na venda seu Pompeu em pessoa, atrás de fumo. Fez-se um silêncio. Todo mundo lembrou na hora do "olha o cabeludo, parece que caiu do saco de lã", que ele tinha dito no curral. E todo mundo sabia que ele estava, naquela mesma semana, esperando a vez das vacas dele na fila do alto, atrás de meeiro. Dona Candinha não perdeu a deixa. Seu Pompeu, ela disse doce. O senhor quer o fumo de sempre? Ou hoje o senhor prefere um saquinho de lã que tá barato? A venda inteira riu. Seu Pompeu ficou vermelho até o pescoço, pegou o fumo, pagou e saiu sem dizer palavra. E foi ali, na venda de Dona Candinha, que a serra entendeu de vez que o mundo tinha virado. O riso, que sempre foi dos ricos para os pobres, agora corria no sentido contrário, não por vingança de ninguém, mas porque a verdade, quando enfim aparece, tem um jeito de rir sozinha de quem passou a vida cega para ela. Iraci soube da história depois, pela boca do Tião, que ouviu na porta da venda, e não riu.
Coitado do seu Pompeu, ela disse só. Levou no curral o que deu no curral. Mas eu não preciso rir dele. A verdade já riu por mim. E ela ri melhor, porque ri sem sujar as mãos. O menino Tião, que assistia a tudo de olho arregalado, não entendia. Dona Iraci, ele perguntou uma noite, os dois fechando o curral no escuro. Por que a senhora não faz eles pagar? Eles riram da senhora. Riram do turco. Agora eles estão na mão da senhora. Por que a senhora não cobra caro deles? Iraci apoiou os braços no mourão. Olhou a serra escura, os pontinhos de luz das casas lá embaixo, o céu duro sem chuva. Tião, ela disse, deixa eu te contar uma coisa que o meu avô me ensinou e que eu quase esqueci por causa da pressa. Quando a gente sobe, tem duas coisas que a gente pode fazer com quem riu da gente quando a gente estava embaixo. A gente pode rir de volta, agora que é a vez deles de estar embaixo. É gostoso, é rápido, e não muda nada. Amanhã eles descem, se vingam quando puderem, e a roda continua girando, cada um esperando a vez de rir do outro. Ela ficou um tempo calada no escuro. Ou a gente pode fazer uma coisa mais difícil. A gente pode tratar eles do jeito que a gente queria ter sido tratada. Sem riso, sem troco, só o justo. E aí, às vezes, um deles aprende. Não todos, mas um. E um que aprende vale mais que 10 que se vingaram. Porque o que aprende ensina o filho. E o filho não ri do próximo. E a roda para. Ela olhou o menino. Eu não tô sendo boa por ser santa, Tião. Eu tô sendo justa por ser esperta. A vingança é a coisa mais burra que tem. Ela sente bom hoje e sai caro para sempre. O menino ficou pensando. Não entendeu tudo, mas guardou. Do jeito que as coisas certas ficam guardadas nos meninos, para florescer depois, quando eles precisam. Naquela noite de conversa no curral, uma coisa ainda pesava no ar. O homem que mais tinha rido dela, o dono da mão aberta em troça por cima do mourão, ainda não tinha subido. Seu Getúlio Bittencourt continuava na palmital, brigando sozinho com o orgulho dele, vendo o rebanho minguar e jurando a si mesmo que ia resistir, que não ia dar àquela moça a satisfação de vê-lo pedir. E ele resistiu. Resistiu enquanto pôde. Resistiu enquanto teve uma vaca de pé, um bezerro nascendo, uma esperança de que a chuva viesse a tempo de salvar o gado fino dele, antes que a seca o obrigasse à humilhação de subir a serra. Mas a chuva não veio. E a serra não perdoa quem confunde orgulho com juízo. A seca apertou de um jeito que ninguém na Serra do Gavião lembrava desde os tempos que só os mais velhos contavam. O sol rachou o chão. O vento levantava poeira quente de manhã à noite. Até o alto, acostumado à falta, sentiu o osso da falta chegar mais fundo do que de costume. A cacimba do alto, que o velho Antero tinha cavado num lugar que só ele soube achar, ainda dava água. Pouca, barrenta, mas dava. Era a única do alto da serra que não secou de vez. E por isso, além do touro, o alto virou o lugar para onde subiam os que já não tinham mais nada lá embaixo, com um balde na mão e a vergonha na garganta. Iraci nunca negou água a ninguém. Mediu, dividiu, guardou, mas não negou. Água na seca é de quem tem sede, ela dizia. Não de quem tem terra. Mas dividir tudo tem um preço. As vacas dela emagreceram. O capim acabou. Iraci passou a cortar rama de umbu, a catar folha, a andar léguas atrás de um resto de verde para pôr no coxo. E o turco, ela guardava. Cuidava dele como quem cuida da última brasa numa noite fria, porque enquanto o turco estivesse de pé, o alto tinha futuro. Sem ele, o alto era só mais uma casa de pobre, esperando a chuva que não vinha. Numa dessas semanas duras, Dona Zulmira piorou. Não de mal que tivesse nome, só do cansaço grande de uma vida inteira em terra ruim, que a seca apressava. Ela passou a ficar mais no catre do que no alpendre. E numa noite, Iraci sentou na beira da cama da mãe, a luz fraca do candeeiro, e teve o teste mais duro de todos. Não o teste dos ricos, o teste de dentro, porque a mãe precisava de cuidado que custava dinheiro. E o dinheiro do alto estava todo em pé, de 4 patas, no pasto. Bastava vender o turco. O negociante tinha oferecido uma fortuna que resolveria o remédio da mãe, o conforto da mãe, tudo o que a mãe merecia depois de tanta vida dura. Um touro por uma mãe. Que mãe pediria à filha para escolher o touro? Iraci ficou a noite inteira com essa pergunta.
Saiu de mansinho, quando a mãe pegou no sono. Foi para o curral, no escuro. O turco estava deitado, ruminando, os olhos brilhando de leve na luz das estrelas. Iraci encostou no mourão. Tirou o pito de osso do pescoço. E não assobiou. Só segurou na mão, apertado, e falou baixinho. Para o bicho, para o avô, para o escuro. Se eu te vender, a minha mãe fica bem, ela disse. A voz falhou. E eu perco tudo que o vô me deixou. Todo o saber dele vai embora numa carroça de negociante. Para ser touro de rico em terra boa, longe daqui, onde ninguém precisa de ti como aqui precisa. O turco levantou a cabeça. Virou as orelhas para a voz dela. E se eu não te vender? Ela continuou. Eu seguro o saber, seguro o alto, seguro tudo, mas eu arrisco a minha mãe. E que saber vale mais que a minha mãe, turco? Me diz. Que touro vale mais que a mão que me criou? O bicho se levantou, devagar, no escuro, andou até o mourão e encostou a cabeça grande e peluda na cerca, do lado de onde Iraci estava, do jeito que o gado da terra faz quando reconhece a mão que não vem para machucar. E ficou ali, quieto, respirando fundo, encostado nela. E Iraci entendeu que não precisava escolher entre os dois. Que o avô nunca tinha ensinado a escolher entre a mãe e o touro. Tinha ensinado outra coisa. Tinha ensinado que o touro era justamente para cuidar da mãe. Que o valor do turco não era o dinheiro que o negociante pagava por ele de uma vez. Era o que ele ia dar, ano após ano, cria após cria, para sempre. Vender o turco era comer a galinha dos ovos numa vez só. Guardar o turco era ter o que comer para sempre. Ela não ia vender o touro para cuidar da mãe. Ia usar o touro para cuidar da mãe. Devagar. Do jeito certo. Do jeito do avô. Na manhã seguinte, ela desceu a serra, foi à venda de Dona Candinha e fez um trato. Vendeu adiantado a promessa das próximas crias das vacas dela para o negociante seu Genaro, que tinha deixado o recado de que compraria o que ela quisesse antecipar. Não vendeu o touro. Vendeu o fruto do touro, que ia continuar vindo. Com o adiantado, cuidou da mãe. E manteve o turco no pasto, de pé, como brasa guardada. Dona Candinha, contando o dinheiro do adiantado no balcão, olhou para Iraci por cima dos óculos tortos. Tu é neta do Antero mesmo, ela disse. O velho também nunca vendeu a árvore. Vendia só a fruta. Por isso a árvore dele deu fruta a vida inteira. Ela empurrou o dinheiro pela tábua. Cuida da tua mãe, minha filha, e cuida do teu bicho. Nessa ordem, que os dois vão te cuidar de volta. Dona Zulmira melhorou um pouco, com o cuidado que o adiantado comprou. Voltou para o banco do alpendre, no fresco do umbu, mais devagar que antes, mas de volta. E ficava ali, olhando a filha tocar o gado, chamar o gado no assobio, dividir a água, receber os que subiam, e via, dia após dia, a serra inteira começar a subir a ladeira que um dia ninguém queria subir. Porque agora era assim. O alto tinha virado o centro da serra, não pela riqueza, que não tinha. Pela única coisa que a seca não conseguiu secar. Um touro de pé e uma dona que sabia o que fazer com ele. Subiam os pobres com a vaca única, subiam os remediados com 2 ou 3. E um a um, envergonhados, subiam os ricos, os homens de chapéu de aba dura, com as vacas finas que a seca tinha deixado vivas, pedindo pela cria do bicho que eles chamaram de refúgio. Todos na fila, todos pelo mesmo preço, todos tratados igual pela moça que eles trataram como diarista. E em cada um deles, Iraci reparava, plantava-se uma semente que não era de gado. Era de vergonha primeiro, e depois em alguns, de aprendizado. Seu Vismar, que subiu na fila e esperou atrás de Meeiro, começou a olhar as vacas rústicas dele com outros olhos. Seu Laudelino chegou perto de Iraci, um dia, meio sem jeito, o chapéu na mão. Dona, ele disse baixo para os outros não ouvirem. Me diz uma coisa. Como é que a senhora cria esse gado que aguenta? Qual é o segredo? Não tem segredo, seu Laudelino. Ela respondeu. Tem o contrário do que o senhor faz. O senhor cria o gado na moleza e ele fica fraco. Eu crio na dureza e ele fica forte. Só isso. E ela contou o resto, sem esconder nada, porque o avô ensinava que saber guardado apodrece e saber espalhado floresce.
Um a um, alguns começaram a mudar. Não todos, mas alguns. E era isso que Iraci queria. Não a vingança, a mudança. Só faltava um, o maior de todos. O dono da mão aberta em troça. Seu Getúlio Bittencourt segurou até o fim. Segurou enquanto teve uma vaca viva, um bezerro fraco, uma sombra de esperança. Segurou porque, para ele, subir aquela ladeira e pedir à moça do alto não era pedir a uma criadora de gado. Era ajoelhar diante do próprio riso. Era dar razão, depois de uma vida inteira, ao velho Antero, de quem o pai dele tinha rido, e ao gado da terra, que a família dele tinha desprezado por 3 gerações. O orgulho é a última coisa que a seca leva de um homem, mas leva. Lá embaixo, na Palmital, a briga de seu Getúlio consigo mesmo ia ficando feia de assistir. O capataz Nicanor via tudo e não dizia nada, porque capataz que preza o emprego aprende cedo a ficar calado quando o patrão treme. Toda manhã seu Getúlio ia ao curral olhar o campeão de papel dele, o touro que custou mais que a casa de muita gente. E toda manhã o bicho estava mais magro, mais coberto de carrapato, mais sem serventia. As vacas voltavam vazias uma atrás da outra. Os poucos bezerros que nasciam fracos, e os fracos não vingavam na seca. Numa dessas manhãs, seu Getúlio parou na cerca do curral, olhando o campeão definhar, e o capataz o ouviu falar sozinho, baixinho, como quem discute com um fantasma. Não é possível, ele murmurava. Não é possível que um bicho de R$100 valha mais que esse aqui. Isso é sorte da moça. Sorte. A chuva vem, e ela volta para o tamanho dela. Mas o capataz Nicanor, que era homem de serra e filho de homem de serra, sabia que aquilo não era conversa de dono seguro. Era conversa de dono com medo. E medo, seu Getúlio nunca tinha sentido, porque nunca tinha precisado. À noite, sozinho no alpendre da casa grande, o velho fazendeiro tirava do bolso do colete uma coisa que ele carregava sem saber por que carregava. Um pedaço de papel dobrado. O comprovante do touro fino, com o nome escrito, a raça, o valor pago, a assinatura da firma de fora. O documento do orgulho dele. Ele olhava aquele papel e depois olhava o curral escuro, onde o orgulho se acabava em pé. E alguma coisa dentro dele começava a entender, contra a própria vontade, que ele tinha comprado a coisa errada a vida inteira. Que tinha comprado papel. E que papel na seca não vira água nem sombra nem cria. Papel na seca é só papel. Enquanto isso, no rumo da grota, seu Zeferino, o meeiro que foi o primeiro a subir ao alto com uma vaca velha, teve a alegria maior da vida dura dele. A vaca dele pariu. E o bezerro que nasceu, filho do turco, era diferente de tudo que já tinha nascido na terra apertada dele. Peludo, é claro. Atravessado. Mas gordo, firme, de olho vivo, mamando com força, de pé na primeira hora. Um bezerro de aguentar. Seu Zeferino levou o bezerro nos braços até o alpendre do casebre, mostrou para a mulher e não teve vergonha de chorar. Olha, mulher, ele disse. Olha o que a moça do alto me deu. Eu botei uma vaca velha que eu ia descartar num touro que o povo riu. E olha o que nasceu. Olha a força desse bicho. Isso aqui, mulher, isso aqui é o começo de a gente não passar mais fome. E o bezerro do meeiro, mamando firme no colo dele, era a primeira prova viva, nas mãos do mais pobre da serra, de que a virada não era sorte de moça. Era juízo de gente que soube olhar. Só faltava a serra inteira ler o que já estava escrito no chão. E no fim, quem leu por último foi justamente quem tinha rido primeiro. Seu Firmo, o vaqueiro velho, foi quem levou a última notícia ao alto. Subiu devagar, o corpo já pesado de tantos invernos, e sentou no alpendre com um suspiro fundo. Minha filha, ele disse, lá embaixo tá acabado. O Getúlio perdeu quase tudo. O campeão de papel dele, aquele bicho não presta mais. E ele não tem uma vaca prenha na fazenda inteira. Se a chuva vier e ele não tiver cria para repor o rebanho, ele quebra. O homem mais rico da serra quebra. Ele tirou o chapéu, passou a mão na cabeça grisalha. E ele sabe que a única salvação dele tá aqui em cima, nesse teu bicho peludo. E ele não vem porque não sabe subir sem se acabar de vergonha. Iraci ouviu tudo em silêncio. Olhou para o turco, no pasto, de pé no sol, calmo como sempre. Ele que suba quando conseguir, ela disse.
Eu não desço para buscar orgulho de rico, mas quando ele subir, eu trato ele como eu trato todo mundo, nem melhor, nem pior. Seu Firmo olhou para ela demoradamente. Havia nos olhos velhos dele uma coisa que era quase orgulho, quase saudade. Sabe o que é mais bonito nisso tudo, minha filha? Ele disse. Não é o teu touro. Touro bom sempre existiu. O bonito é que tu não virou eles. Tu estava embaixo, riram de ti. Tu subiu e tu não virou eles. Isso o teu avô não conseguiu fazer. O velho Antero, que Deus o tenha, subiu, provou que estava certo e ficou amargo. Foi-se amargo lá em cima sem descer, com raiva do mundo que riu dele. Tu provou que estava certa e não ficou amarga. Tu é melhor que o teu avô, minha filha. E olha que eu amava aquele velho como irmão. Aquilo mexeu com Iraci mais do que todo o resto, porque era verdade. Ela lembrava do avô amargo, dos últimos anos dele, do velho que tinha razão e que a razão não fez feliz, porque ele guardou a razão como quem guarda brasa na mão, e a brasa queimou ele por dentro. E ela tinha estado a um passo de virar aquilo, na pressa, na vontade de calar o riso. Tinha estado a um passo de deixar a razão azedar dentro dela. Obrigada, seu Firmo, ela disse baixo. O senhor me deu agora o presente que faltava. Naquela noite, Iraci fez uma coisa que não fazia havia tempo. Foi ao quarto do avô, tirou a foto comida pelo tempo da caixa de madeira e ficou olhando aquele rosto meio apagado à luz do candeeiro. O velho Antero. O homem que tinha razão e se foi com raiva de ter razão. Eu não vou fazer que nem o senhor, vô, ela disse à foto. O senhor me deu o gado, me deu o pito, me deu o saber. Mas o senhor me deu também o exemplo do que não fazer. O senhor subiu e ficou amargo. Eu subi e vou descer inteira. Vou tratar até quem riu de mim do jeito que o senhor gostaria de ter sido tratado. E aí o seu gado vai voltar para a serra, não como troco, como bênção. É assim que eu limpo a raiva que o senhor deixou junto com a herança. Ela guardou a foto. E dormiu aquela noite, o sono limpo de quem largou um peso que carregava sem saber. Faltava pouco. Muito pouco. Na manhã seguinte, com a primeira luz, uma figura ia aparecer na volta da ladeira de pedra. A pé, o chapéu preto de aba larga na mão em vez de na cabeça, subindo devagar a estrada que ela um dia subiu, levando o refúgio pela corda. O homem que riu mais alto, subindo a serra. Vencido não pela seca, mas pela verdade. A manhã amanheceu quieta. Uma daquelas manhãs de seca em que o silêncio pesa, porque nem passarinho canta com fome, e a serra fica muda esperando uma chuva que teima em não vir. O sol subiu vermelho por trás do espinhaço. O umbu não mexia uma folha. Iraci estava no coxo medindo o sal, o cordão no peito, o turco a poucos passos, quando o menino Tião chegou correndo do pé da ladeira, os olhos arregalados. Dona Iraci, tem um homem subindo a pé. É o seu Getúlio, o da Palmital. Tá subindo a pé, sem carro, com o chapéu na mão. Iraci parou de medir o sal. Endireitou as costas devagar. Olhou para o turco. O bicho tinha erguido a cabeça, as orelhas viradas para o rumo da ladeira, sentindo o estranho chegar. Ela pousou a mão no lombo dele, um instante, como quem toca uma âncora. Deixa ele subir, ela disse baixo, e deixa ele subir sozinho, no tempo dele. Homem que passa a vida em cima de cavalo, precisa aprender a subir uma serra a pé, pelo menos uma vez. E ela esperou, no coxo, no sal, no silêncio da manhã. Sem descer para encontrar, sem correr, sem plantar-se de braço cruzado para desfrutar. Só esperou, do jeito que se espera uma coisa que a gente sabe que vai chegar e que a gente já decidiu, no coração, receber com a mão aberta e não com o punho fechado. Lá embaixo, na volta da ladeira, seu Getúlio Bittencourt subia, devagar, o chapéu na mão, o suor escorrendo. A serra inteira, do brejo ao espinhaço, parecia olhar aquele homem subir a pé, a estrada de pedra que ele nunca tinha subido em toda a vida. O homem mais rico do Gavião, indo pedir, de pé no chão como qualquer um, a moça de quem ele riu. Seu Getúlio chegou ao terreiro do alto com a respiração pesada e a camisa colada de suor. Ele parou ainda longe, uns passos antes do coxo, como quem não sabe se tem o direito de chegar mais perto. Olhou em volta. A casa caiada, o coxo de aroeira, o curral de vara, a serra descendo. E no meio de tudo,
de pé no sol da manhã, calmo, gordo de saúde no meio da miséria da seca, o touro, o bezerro de R$ 100, crescido, inteiro, vivo enquanto o campeão de papel dele definhava num canto da palmital. O fazendeiro ficou olhando o bicho por um tempo comprido, e Iraci, do coxo, não disse nada. Deixou o homem olhar, deixou o homem ver, com os próprios olhos, tudo aquilo que ele tinha jogado fora por R$ 100 numa manhã de riso. Quando seu Getúlio finalmente falou, a voz saiu rouca, gasta, sem nada do trovão de dono da serra que ela conhecia. Dona Iraci, seu Getúlio. Ele apertou o chapéu preto entre as mãos. Olhou para o chão, olhou para o touro, olhou para ela. A senhora sabe por que eu subi. Sei. Eu perdi quase tudo, ele disse. Não era pedido de pena. Era só verdade, dita seca. O meu gado tá acabando. O meu touro não presta mais para essa seca. Se a chuva vier e eu não tiver cria para repor, eu quebro. Depois de 3 gerações, eu sou o Bittencourt que perde a palmital. Ele engoliu. E a única salvação que eu tenho na serra inteira é esse bicho aí, que eu vendi para a senhora, por R$ 100. Rindo, Iraci não disse nada. Deixou o silêncio fazer o trabalho dele. Eu vim pedir, continuou seu Getúlio, e a palavra pedir custou a sair, como se ele nunca a tivesse usado na vida. Vim pedir para a senhora deixar as minhas vacas no seu touro, as que sobraram. Eu pago o que a senhora pedir. E se a senhora quiser me humilhar na frente da serra inteira, cobrar o triplo, me botar de joelho, me fazer subir essa ladeira todo dia de chapéu na mão, eu entendo. Eu mereço. Faça. Eu não vou reclamar. Só não me negue o touro, porque sem ele eu não tenho como recomeçar. E então ele fez uma coisa que Iraci não esperava. Ele começou a contar, sozinho, sem que ela pedisse, como quem precisa botar para fora um peso que carregou a vida toda sem saber. A senhora sabe que o meu pai riu do seu avô? Ele disse. Na seca do sofrimento. A grande. Eu era menino, mas eu lembro. O velho Antero descia a serra com o gado dele vivo, feio, peludo, e o meu pai e os outros riam da janela da casa grande. E o gado bonito do meu pai estava caindo no curral. Caindo igual o meu tá caindo agora. Ele balançou a cabeça. E sabe o que o meu pai fez quando a chuva voltou? Riu de novo. Disse que foi sorte do velho. Comprou touro de fora outra vez. E me ensinou desde menino que gado da terra era coisa de pobre atrasado, e que Bittencourt criava raça, criava papel, criava bicho de fotografia. Ele olhou para o turco. Eu aprendi a lição errada a vida inteira, dona Iraci. Eu perguntei o preço do touro, perguntei a raça, perguntei o papel, o pai, a mãe registrada em documento. Comprei o mais caro, comprei o mais bonito, e nunca, uma vez na vida, eu perguntei a coisa que o seu avô sabia e que eu ri dele por saber. Se o bicho aguenta o sol da serra quando o sol não perdoa. A voz dele falhou. A senhora comprou juízo por R$ 100. Eu comprei vaidade por uma fortuna. E a seca cobrou a conta dos dois. Iraci ficou um tempo em silêncio, olhando aquele homem grande e vencido apertar o chapéu no terreiro dela. E dentro dela, a última brasa de riso guardado, aquela que doía num canto desde a manhã do curral, apagou. Apagou de vez. Porque não dá para guardar riso contra um homem que já riu de si mesmo mais fundo do que a gente jamais riria dele. Seu Getúlio, ela disse, e a voz saiu firme, mas sem dureza. O senhor não vai subir essa ladeira todo dia de chapéu na mão. O senhor não vai ficar de joelho. E eu não vou cobrar do senhor o triplo, nem o dobro, nem um centavo a mais do que eu cobro do meeiro mais pobre dessa serra. Ele levantou os olhos, sem entender. Mas por quê? Ele perguntou. A senhora podia. A serra inteira ia achar justo. Eu ri da senhora na frente de todo mundo. Riu, ela disse. E doeu. Não vou mentir que não doeu. Mas deixa eu contar uma coisa que eu aprendi com o meu avô, seu Getúlio. Não com o que ele fez de certo. Com o que ele fez de errado. Ela chegou mais perto. Pousou a mão no mourão, ao lado do touro. O meu avô provou que estava certo, igual eu tô provando agora. Mas ele guardou a razão como quem guarda a brasa na mão. Ficou amargo. Apagou-se aqui em cima, sozinho, com raiva do mundo que riu dele, sem nunca mais descer. A razão dele não fez ele feliz.
porque ele transformou a razão em rancor, e o rancor come a gente por dentro pior que qualquer seca. Ela olhou para seu Getúlio. Se eu cobrar o triplo do senhor, se eu botar o senhor de joelho, eu ganho o quê? Um dia bom. A serra ri do senhor como o senhor riu de mim. E aí a roda gira, e o filho do senhor cresce querendo se vingar do filho de quem riu. E daqui a 30 anos tem outra moça no alto e outro Getúlio embaixo. E ninguém aprendeu nada. Eu não quero isso. Eu não quero virar o senhor. Eu quero uma coisa que o senhor nunca me deu, mas que eu vou dar pro senhor mesmo assim. O quê? Respeito, ela disse. Bota as vacas no curral. Paga o mesmo que todo mundo. E entra na fila, que tem meeiro que subiu antes do senhor. A sua vez é depois deles. Não para humilhar o senhor, para ensinar. Porque na fila do meu curral, seu Getúlio, o meeiro e o Bittencourt esperam a mesma vez. E quando o senhor esperar atrás de um homem que o senhor nunca olhou na vida, o senhor vai aprender, num só dia, o que eu levei uma seca inteira para aprender. Que touro bom, terra boa, gente boa, nada disso tem raça nem papel. Tem juízo, ou não tem. Seu Getúlio Bittencourt ficou olhando para aquela moça, no terreiro pobre do alto, e alguma coisa se quebrou dentro dele. Não de vergonha, de alívio. O alívio de um homem que passou a vida inteira em cima de um orgulho pesado e que pela primeira vez alguém deixou ele pôr o orgulho no chão sem pisar em cima dele. Os olhos do velho fazendeiro se encheram. Ele, que riu tão alto no curral, chorou baixo no terreiro. Não de perda, de ter sido tratado por quem podia esmagá-lo com uma decência que ele nunca teria tido. A senhora é mais Bittencourt do que eu, ele disse, a voz embargada. Porque a minha família achou que mandar na serra era ter o gado mais caro. E a senhora acabou de me mostrar que mandar na serra é não precisar humilhar ninguém para ser respeitado. Ele endireitou o corpo, passou a manga na cara, e fez então o gesto que fechou a roda inteira. Estendeu a mão, aberta, por cima do mourão. Igual naquela manhã, no curral da Palmital. Mas dessa vez não era troça. Dessa vez a mão tremia um pouco, e os olhos estavam molhados, e não havia riso nenhum atrás dela. Era a mão de um homem pedindo, de igual, para apertar a mão de quem ele tinha ofendido. Iracy olhou aquela mão estendida um instante, e lembrou do curral, do riso comprido, da própria mão dela estendendo os R$100 amassados por cima de outro mourão, tanto tempo atrás. A roda tinha girado inteira, e agora era ela quem decidia como a roda ia parar. Ela estendeu a mão, e apertou a mão de seu Getúlio Bittencourt, no terreiro do alto, firme, sem troça, sem rancor. O aperto que devia ter acontecido no curral e não aconteceu, acontecendo agora na estrada, com o touro de testemunha, na manhã em que a serra inteira aprendeu que a mão que se abre em riso um dia pode precisar se abrir em pedido. Bota as vacas no curral, seu Getúlio, ela disse, e seja bem-vindo ao alto. O que nenhum dos dois sabia, apertando aquela mão, era que aquele gesto ia mudar a Serra do Gavião para muito além daquela seca, porque a história do aperto de mão no terreiro do alto correu a serra inteira. E o que a serra aprendeu naquele dia não foi sobre gado. Foi sobre uma coisa muito mais rara de achar na serra do que touro que aguenta o sol. A chuva veio no fim daquela estação, como sempre vem, tarde demais para salvar quem esperou de braços cruzados, e na hora certa para premiar quem se preparou. Veio primeiro num cheiro de terra molhada que subiu a serra antes das nuvens. Depois numa parede escura no rumo do espinhaço. Depois na primeira gota grossa batendo na telha do alto, e na segunda, e na terceira, e no aguaceiro que lavou a poeira de meses e fez a serra inteira sair para o terreiro de braço aberto, gente e bicho, chorando e rindo debaixo d'água como só quem passou fome de chuva sabe chorar e rir. Iracy ficou no alpendre, ao lado da mãe, vendo a chuva cair. O turco no pasto não correu para lugar nenhum. Ficou de pé no meio do aguaceiro, virou a cara para o vento e recebeu a chuva como recebia o sol e a seca. Plantado, calmo, inteiro. O gado da terra não foge do tempo. Ele espera o tempo passar por cima e continua de pé. Olha ele, disse Dona Zulmira do banco. Nem a chuva ele corre. Nem a chuva, mãe, disse Iracy. Ele é da terra. A terra não corre da própria chuva. Com a chuva, o verde voltou. Devagar.
Do jeito que o verde volta na serra, primeiro no fundo das grotas, depois nas encostas, depois em tudo. E com o verde, a serra recomeçou. Mas não recomeçou igual. Porque a seca tinha ensinado uma lição que a fartura tinha feito a serra esquecer. E dessa vez, por causa de uma moça e de um touro de R$ 100, a serra não esqueceu de novo. As crias começaram a nascer. Primeiro no alto, depois nos currais dos pobres que tinham subido a ladeira, depois nas terras dos remediados, depois, por fim, nas fazendas dos ricos que engoliram o orgulho a tempo. E eram crias diferentes de tudo que a serra vinha criando havia gerações. Bezerros pequenos, é verdade, de pelo áspero, atravessados, feios para quem media beleza por fotografia, mas firmes, gordos, de olho vivo, bezerros de aguentar. Filhos do turco, espalhados pela serra inteira como uma bênção que ninguém tinha planejado e que a seca, sem querer, tinha semeado. O negociante seu Genaro voltou na safra da desmama, como tinha prometido, e levou uma boiada de bezerro do alto e dos vizinhos, pagando o dobro do que a serra estava acostumada. E dessa vez, ele não subiu sozinho. Subiu com outros compradores, homens de fora que ele tinha avisado, todos atrás da mesma coisa. O bezerro rústico da Serra do Gavião, que aguentava viagem, aguentava terra ruim, aguentava tudo, e que virou fama nas feiras de gado de longe como o gado da moça do alto. A Serra do Gavião, que ninguém de fora conhecia, virou nome. E o nome não era de rico. Era de uma moça de trança e bota velha que um dia foi diarista. Houve uma mostra de gado no Arraial de Santana, uns tempos depois, quando o verde já cobria a serra de novo. Dessas de sempre, em que os fazendeiros exibiam o melhor do rebanho e um juiz de fora dava o prêmio ao bicho mais bonito. Nos anos de antes, era festa de rico. Ganhava sempre o touro de papel mais caro. E os pobres iam só para olhar de longe o gado que nunca teriam. Naquele ano foi diferente. O juiz de fora, um homem que entendia de gado de verdade e não só de fotografia, passou pela fila dos touros finos, olhou um por um e foi ficando de cara fechada. Bicho bonito, sim, mas de olho apagado, couro sofrido, muitos sem terem emprenhado uma vaca na seca inteira. No fim da fila, quase por acaso, seu Getúlio tinha botado um filho do turco, meio sem jeito, meio na esperança. Peludo, atravessado. Feio para quem media beleza por fotografia, mas de olho vivo, peito cheio, plantado no chão como quem não pensa em sair. O juiz parou diante dele um tempo comprido, passou a mão no couro, sentiu a carne, olhou os dentes, os cascos, o jeito de o bicho encarar sem medo. Depois virou para a plateia e falou alto para todo mundo ouvir. Meus senhores, eu vim de longe julgar gado, e vou dizer uma coisa que talvez não agrade. O prêmio de bicho mais bonito eu podia dar para qualquer um daqueles finos ali da frente. Mas beleza não cria bezerro na seca. Beleza não aguenta o sol de vocês. Se é para premiar o gado que vai salvar essa serra quando o tempo apertar de novo, o gado que aguenta, que emprenha, que passa a força para cria, o prêmio é desse aqui, desse feio. Desse da terra. E quem quiser aprender a criar assim, que pergunte a quem sabe. E o juiz de fora entregou a fita do prêmio a seu Getúlio, que a recebeu de olhos baixos, porque sabia que a fita não era dele. Era do turco, era do alto, era do velho Antero, de quem o pai dele tinha rido. E ali, na frente da serra inteira reunida, a mesma serra que sempre premiou o bicho de papel, entregou o prêmio ao gado que ela um dia chamou de refúgio. Seu Getúlio subiu ao alto no dia seguinte e pôs a fita na mão de Iraci. Isso aqui é seu, dona, ele disse. Eu só levei o bicho na fila. Quem fez ele foi a senhora. Iraci pendurou a fita num prego do alpendre ao lado da caixa de madeira do avô e não disse nada, porque tinha coisas que doíam de tão certas. Seu Getúlio Bittencourt cumpriu o trato à risca. Botou as vacas dele no curral do alto. Pagou o mesmo que todo mundo e esperou a vez atrás de meeiro pobre sem reclamar uma vez. E aconteceu com ele o que Iraci tinha dito que ia acontecer. Esperando a vez, sentado no alpendre do alto ao lado de seu Zeferino meeiro, de dona viúva da grota, do menino Tião, o velho fazendeiro aprendeu num punhado de tardes o que uma vida inteira em cima de cavalo não tinha ensinado. Aprendeu a ouvir, aprendeu a perguntar,
Aprendeu a olhar um homem pobre no olho e ver ali um criador de gado tão gente quanto ele. E aprendeu, sobretudo, a olhar o próprio gado com outros olhos. Num fim de tarde, esperando a vez das vacas dele, seu Getúlio virou para Iraci e perguntou meio sem jeito, do jeito que seu Laudelino tinha perguntado antes. Dona Iraci, me ensina, como é que a senhora cria esse gado que aguenta? E Iraci ensinou, sem esconder nada. Contou do sal na medida certa, do pasto ruim de propósito, de deixar o carrapato que o bicho resolve sozinho, de não abusar do touro novo, de criar por dentro antes de por fora. Contou tudo que o avô tinha ensinado, tudo que a serra tinha jogado fora, e o velho Getúlio ouviu como o menino ouve, de chapéu na mão, anotando na cabeça o que ele tinha rido de aprender. E foi assim que o gado da terra voltou para a Serra do Gavião. Não como troco, como bênção. Do jeito que Iraci tinha prometido a foto do avô, na noite em que largou a raiva. A estação de Monta do Alto virou coisa fixa da serra. Toda estação, quando o tempo pedia, subia a ladeira de pedra uma fila que a serra nunca tinha visto. Meeiro pobre e fazendeiro rico, viúva com a vaca única e dono de fazenda com o caminhão de vacas finas, todos esperando a mesma vez, pagando o mesmo preço, tratados com a mesma decência. Iraci nunca mudou a regra. Quem trouxe a vaca, leva a cria. Do pobre, ela cobrava o que o pobre tinha. Do rico, o mesmo que do pobre. E os bezerros que o turco dava nas vacas dos que não tinham nada, esses ela fazia questão de que ficassem com eles, porque dizia que touro bom espalhado é o que levanta uma serra, e touro bom guardado é só vaidade de dono. O menino Tião, num desses dias de fila cheia, perguntou a ela por que ela não cobrava mais dos ricos agora que podia, já que eles tinham cobrado tão caro dos pobres a vida toda. Porque a fila, Tião, ela disse, olhando os homens sentados no alpendre, o meeiro ao lado do fazendeiro, é a coisa mais bonita que eu construí aqui. Não é o touro, é a fila. É rico e pobre esperando a mesma vez, no mesmo banco, para pôr a vaca no mesmo bicho. Nessa serra nunca teve isso. Sempre teve a fila do rico na frente e o pobre no fundo. Eu não vou botar o rico no fundo para vingar o pobre. Eu vou botar os dois no mesmo lugar. Porque é assim que a roda para de girar. Não invertendo quem está em cima e quem está embaixo. Acabando com o em cima e o embaixo. Seu Getúlio, que ouviu, tirou o chapéu e ficou calado. Homem que passou a vida mandando na serra, aprendendo no fim o que era ser igual. E de tanto subir a ladeira e esperar a vez, ele e Iraci viraram amigos, o que ninguém da serra teria acreditado se contassem no dia do curral. O velho fazendeiro passou a subir ao alto mesmo sem vaca para servir, só para tomar café no alpendre, ver o gado da terra pastar e conversar com a moça que lhe ensinou, tarde na vida, a coisa que o dinheiro dele nunca comprou. Seu Getúlio vendeu, aos poucos, o resto do gado de papel que a seca não tinha levado. E começou a criar o gado da terra, comprando cria do turco, cruzando com o pouco que tinha, refazendo o rebanho da palmital do zero, à moda dos antigos, à moda do velho Antero, de quem o pai dele tinha rido. A serra ainda estranhou, no começo, ver o maior fazendeiro do Gavião criar o gado que ele mesmo chamou de refugo. Mas a seca seguinte, que veio uns anos depois, calou de vez a estranheza. Porque na seca seguinte, a palmital de seu Getúlio foi das poucas fazendas grandes que passou de pé. E o velho, quando perguntavam o segredo, não mentia mais. Segredo é a moça do alto, ele dizia. Eu comprei gado de papel a vida inteira e quase perdi tudo. Aprendi com uma diarista que touro bom não é o que tem documento. É o que está em pé quando o sol não perdoa. Essa frase correu a serra. Virou dito. Os velhos repetiam nas vendas. Os moços aprendiam sem saber de onde vinha. E um dia até o menino Tião, já homem feito, ia dizer aquilo ao filho dele como se fosse coisa de sempre. Que é assim que o saber verdadeiro se espalha. Perde o dono e vira do povo. O alto mudou também. Do jeito manso que as coisas boas mudam. A cerca de arame novo, aquela que Iraci nunca comprou porque gastou o dinheiro no bezerro, ela levantou por fim, com o dinheiro das crias, do jeito certo, sem pressa. A casa ganhou telha nova onde a chuva entrava. O coxo de aroeira do avô, gasto de tantos invernos, ela não trocou. Só reformou de leve
e manteve no mesmo lugar, porque era ali que o turco vinha ao sal, ao som do assobio dela. E havia coisas no alto que não se trocam por novas por mais dinheiro que entre. Dona Zulmira viveu para ver tudo isso. Viveu para ver a filha, que ela quis impedir de comprar o bezerro, virar a criadora mais respeitada da Serra do Gavião. Viveu para ver os ricos subirem a ladeira de chapéu na mão. Viveu para ver o velho Getúlio, que um dia riu, sentar no alpendre do alto e chamar a filha dela de dona, com a voz de quem aprendeu o peso da palavra. E numa tarde mansa, muito tempo depois, no fresco do umbu, ela pegou a mão de Iraci e disse a coisa que uma mãe guarda a vida inteira para dizer na hora certa. Eu errei quando quis que tu não comprasse ele, disse Dona Zulmira. Eu vi o feio. Tu viu o que ele ia ser. Tu tem o olho do teu avô, minha filha. Mas tu tem uma coisa que ele não teve. O teu avô teve razão e ficou amargo. Tu teve razão e ficou boa. Não sei de onde tu tirou isso. Não foi de mim que sou cansada. Não foi dele que foi amargo. Acho que tu inventou sozinha. E é a coisa mais bonita que essa família já teve. Iraci apertou a mão da mãe e não disse nada. Porque tem hora que a gente não fala. Só segura a mão de quem cuidou da gente e deixa o silêncio dizer o que a boca não dá conta. O turco envelheceu, como tudo envelhece. O gado da terra vive muito, mais que o gado fino, mas nem o mais forte escapa do tempo. Ele foi ficando mais devagar no pasto, o pelo áspero salpicado de branco, os chifres tortos lascados de tantos invernos, mas continuou vindo ao pito até o fim. Um comprido, 2 curtos, e o velho touro erguia a cabeça grande, virava as orelhas, e vinha, no passo curto e firme de sempre, para o coxo de aroeira onde Iraci esperava com o sal e com a mão que nunca veio para machucar. E antes que ele ficasse velho demais, o turco fez a coisa mais importante de todas. Ele deixou herança. Deixou dezenas, centenas de crias espalhadas pela serra, cada uma carregando a casta e a força do gado da terra que a serra tinha quase perdido. E, no pasto do próprio alto, deixou um bezerro que era a cara dele. Peludo, atravessado, firme. Um bezerrinho que desde pequeno, quando Iraci assobiava o comprido e os 2 curtos, erguia a cabeça e virava as orelhas para o som, sem ninguém ter ensinado, porque o saber passava de mãe para cria como passava a cor do pelo e o jeito de plantar a pata. Iraci olhou aquele bezerro um dia no coxo e sorriu. Sempre teve um turco aqui em cima, ela disse baixinho, do mesmo jeito que tinha dito no primeiro dia. Tu é o próximo. E a linha do velho antero que a serra tinha jogado fora, que se apagou quase junto com o velho amargo no alto, seguiu viva. Não como brasa guardada na mão, queimando o dono, como fogueira dividida, aquecendo a serra inteira. Numa tarde de fim de estação, seu Firmo, o vaqueiro velho, subiu ao alto pela última vez que suas pernas deram. Sentou no alpendre, olhou o gado da terra pastando na encosta verde, olhou o turco velho no coxo, olhou o bezerro novo virando a orelha para o assobio, e ficou muito tempo em silêncio, com um sorriso pequeno no rosto cavado de tantos anos. Minha filha, ele disse por fim, eu conheci o teu avô moço, vi ele descer a serra com o gado vivo na seca do sofrimento. Vi ele provar que estava certo. E vi ele acabar amargo, aqui em cima, com a razão apodrecendo dentro dele feito fruta guardada demais. Ele apontou com a mão trêmula para a serra inteira, para o gado espalhado, para as casas com fumaça, para a estrada por onde os ricos um dia subiram de chapéu na mão. Isso tudo é o que o teu avô queria e não conseguiu. Ele conseguiu ter razão. Tu conseguiu ter razão e paz junto. E paz, minha filha, é a única coisa que a razão sozinha nunca dá. Iraci sentou ao lado do velho. Tirou o pito de osso do pescoço, aquele mesmo que ela achou no fundo da caixa de madeira, embrulhado num pano de saco, na tarde em que subiu a serra levando o refúgio pela corda. Ficou girando o cordão na mão. O senhor sabe o que é mais engraçado, seu Firmo? Ela disse. Eles riram porque acharam que eu tinha comprado um bezerro que não valia nada. E eu quase acreditei neles no comecinho quando a pressa me pegou. Mas o pito aqui me lembrou que a coisa mais valiosa da serra inteira não é o gado mais caro, é saber olhar. E olhar não custa R$100. Olhar não custa nada, é só a coisa mais difícil que tem. Seu Firmo riu baixo,
o riso rouco dos muito velhos. Refugo, ele disse, balançando a cabeça. Refugo é o nome que a pressa dá para o que ela não teve paciência de entender. Iraci guardou aquela frase junto com todas as outras que a vida foi lhe dando. E quando o velho Firmo desceu a serra naquela tarde, devagar, apoiado no cajado, ela ficou olhando ele sumir na volta da ladeira e soube que estava vendo. Ali, o último fio vivo que ligava ela ao tempo do avô. Depois dele, ela era a guardiã. Ela e o pito. Ela e o gado da terra. Ela e o saber que quase a serra inteira jogou fora. Os anos passaram do jeito que passam na serra, medidos em seca e em chuva, em cria que nasce e em velho que se vai. Iraci Fontes ficou. Ficou no alto, com o gado da terra, com o chamado do avô, com a memória da mãe no banco do umbu. Virou a mulher que os criadores da serra inteira procuravam quando queriam saber de gado que aguenta. E quando um moço de fora, cheio de conversa de raça e de papel, subia a ladeira querendo vender touro fino para ela ouvia com paciência, servia um café, e depois apontava para o pasto, onde o gado peludo e atravessado pastava firme no sol, e dizia só: "O senhor perguntou o preço do meu touro, perguntou a raça, perguntou o papel, mas o senhor não perguntou a única coisa que importa nessa serra, se ele aguenta ficar de pé quando o sol não perdoa. E se o senhor tivesse perguntado, ia ver que já perguntei e já respondi, e a resposta tá ali no pasto, viva, há mais tempo do que o senhor tem de papel." O menino Tião cresceu no alto, aprendeu tudo e virou vaqueiro. Não vaqueiro de cavalo bonito e grito alto. Vaqueiro do jeito de Iraci, que era o jeito do velho Antero, de olhar o gado, de ouvir o gado, de respeitar a força do gado. E quando Tião teve o próprio pedaço de terra, lá para as bandas da grota, a primeira coisa que ele levou para lá foi uma cria do turco. E a segunda coisa foi um pito de osso que Iraci mandou fazer para ele, igual ao do avô dela, com o mesmo furo de um lado e a boca para gastar do outro. Um comprido, 2 curtos, ela ensinou ao rapaz no dia em que ele desceu com a cria. E nunca abusa do touro novo, e nunca deixa a razão azedar dentro de ti, por mais que rirem. Isso é o que o meu avô me deixou, e o que eu quase esqueci, e o que eu te passo agora, para tu não esquecer nunca. E lá embaixo, na fazenda Palmital, seu Getúlio Bittencourt envelheceu, criando o gado da terra. Virou amigo da moça de quem tinha rido, e nunca mais, até o último dos dias dele, apertou a mão de alguém em troça. Contam que ele guardou num canto da carteira uma nota velha de R$100, a mesma que Iraci lhe deu no curral, tanto tempo atrás. Ele nunca gastou. Essa nota aqui, ele dizia mostrando a quem quisesse ver, foi o dinheiro mais bem empregado que eu recebi na vida. Comprei com ela, sem saber na hora, a lição mais cara que um homem pode aprender. Eu perco a fazenda inteira antes de perder essa nota. A fazenda eu quase perdi por orgulho. Essa nota foi o que me ensinou a largar o orgulho a tempo. E uma coisa curiosa aconteceu na Serra do Gavião, dessas que só se notam quando já viraram costume. O chamado se espalhou. Primeiro foi o Tião, com o pito que Iraci mandou fazer. Depois foi seu Zeferino, que aprendeu vendo, e cortou um de chifre para chamar o gado dele no sal. Depois foram os filhos dos meeiros, e os netos, e um dia, até nas fazendas grandes, na Palmital de seu Getúlio, se ouvia no fim da tarde, aquele assobio comprido e os 2 curtos que antes só existia no alto, no tempo do velho Antero. A serra inteira aprendeu a chamar o gado como o velho amargo chamava, o velho de quem tinham rido, e ninguém mais lembrava que aquilo um dia foi motivo de riso. Virou o som da serra. Como o gado da terra virou o gado da serra. Como a moça de quem riram virou a criadora que a serra respeitava. Iraci reparava nisso, às vezes, parada no alpendre no fim da tarde. Ouvia um assobio longe, na grota, e outro mais longe ainda, no rumo da Palmital, e sorria sozinha. "Tá espalhado, vô", ela murmurava para o vento. "Tá tudo espalhado, agora ninguém mais tira." Porque o avô tinha guardado o saber como brasa na mão, e a brasa quase se apagou com ele. E ela tinha aberto a mão e deixado a brasa virar fogueira,
E agora a fogueira aquecia uma serra inteira, e ninguém precisava saber de onde tinha vindo a primeira faísca. Era assim que ela sabia que tinha feito certo. Não porque a serra a aplaudia, porque a serra tinha aprendido, e ao aprender, tinha esquecido a quem devia. Saber que vira do povo perde o dono, e perder o dono para o saber é a maior vitória que existe. Numa manhã, muitos invernos depois de tudo, Iraci foi ao coxo como ia todo dia. Já não era mais a moça de trança e bota velha. Era uma mulher da serra. O cabelo salpicado de branco, as mãos marcadas de trabalho, o cordão do avô no peito como sempre. A mãe já se fora, mansa, no banco do umbu, no tempo dela. O turco velho também já tinha se ido no pasto de pé até quase o fim, do jeito que o gado da terra se vai. Mas o alto seguia cheio de vida, cheio de gado peludo e firme, cheio de cria que era neta e bisneta daquele bezerro de R$ 100. Ela encostou no mourão, levou o pito à boca e assobiou. Um comprido, 2 curtos. E do fundo do pasto, no passo curto e firme de sempre, veio o novo turco, o bezerro que virou touro. A cara escrita do avô peludo dele, virando as orelhas para o som que a família dele reconhecia há gerações sem nunca ter aprendido. Ele veio até o coxo, encostou a cabeça grande na cerca, do lado de onde Iraci estava, e ficou ali, quieto, respirando fundo, do jeito que o gado da terra fica quieto quando reconhece a mão que nunca veio para machucar. Iraci pôs a mão no lombo áspero dele. Olhou a serra descer verde e viva até o brejo. A serra que um dia riu e que agora criava o gado que tinha jogado fora. E pendurou o pito de osso no gancho do coxo de aroeira, ao alcance da mão, onde ele ficava agora, esperando o próximo comprido e os próximos 2 curtos, esperando a próxima cria, esperando a próxima mão que fosse aprender a olhar. No curral onde riram do bezerro de R$ 100, hoje suplicam pela vez dele.